Cerca de 45% dos americanos acreditam que OVNIs existem e visitaram a Terra, enquanto 25% acreditam que os alienígenas têm sociedades semelhantes como os humanos, de acordo com o relatório feito em 2020. Muitas vítimas afirmam ter sido abduzidas por pequenos humanoides da cor cinza, os Greys, e então levadas para espaçonaves para alguns experimentos ou acasalamento. Entre eles, o caso de Linda Napolitano é o encontro OVNI mais bem documentado. Linda, que usa o pseudônimo de Linda Cotley, uma jovem de 20 anos, afirmou que em novembro de 1989 foi puxada por humanoides cinzas da janela de seu quarto, enquanto seu marido dormia ao lado dela. Logo após este horrível incidente, ela contatou Bud Hopkins, um pesquisador americano de OVNIs, que até escreveu um livro intitulado A Verdadeira História dos Raptos de OVNIs na Ponte do Brooklyn, descrevendo os eventos OVNIs que ocorreram em 30 de novembro de 1989. Histórias de pessoas que foram abduzidas por aliens são recorrentes e sempre geram muita discussão. Eles estariam tentando descobrir como nosso corpo funciona ou os relatos que existem são apenas histórias inventadas? As revelações de Hopkins geraram enorme publicidade e foram mencionadas no New York Times, Wall Street Journal e Paris Match, entre outros. Como esperado, esse caso teve substancial impacto no campo da ufologia. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Bud Hopkins fez uma série de apresentações públicas de um suposto caso de abdução com múltiplas testemunhas. A abduzida é Linda Napolitano, que mora no apartamento no lado leste de Manhattan, em Nova York City. Ela afirma ter sido abduzida por seres extraterrestres de seu apartamento no 12º andar em novembro de 1989. Alega-se que 3 testemunhas num carro a 2 quarteirões de distância viram Linda e seres alienígenas saírem flutuando de uma janela e subirem para dentro de uma nave. Uma das testemunhas era o secretário-geral das Nações Unidas, o general Javier Pérez de Cuellar. Também, uma mulher na Brooklyn Bridge teria observado a abdução. Linda teve sangramentos pelo nariz, onde os raios-x mostraram um implante. A importância desse caso é virtualmente imensurável, pois apoia poderosamente tanto a realidade objetiva das abduções de OVNIs, quanto a precisão da hipnose regressiva empregada com esse abduzido, disse Hopkins. Linda Napolitano afirmou que estava paralisada quando acordou em 30 de novembro às 3h15 da manhã e descobriu 3 entidades acinzentadas com as cabeças grandes pairando em seu quarto. Esses seres alienígenas pediram que ela não acordasse seu marido, mas ela não se preocupou em fazê-lo. No 12º andar de seu prédio em Manhattan, ela foi afastada da janela por uma viga azul. Até chegarem ao gigantesco disco voador, ela e outros alienígenas permaneceram suspensos no ar dentro do raio. Estou me apoiando em nada. E eles me levam para cima, bem acima do prédio. Ou, espero não cair. O OVNI se abre quase como um molusco e então estou dentro. Vejo bancos semelhantes aos bancos normais. E eles estão me levando por um corredor. As portas se abrem como portas de correr. Dentro estão todas essas luzes e botões e uma mesa grande e comprida. Eu não quero subir naquela mesa. Eles me colocam na mesa de qualquer maneira. Eles começam a dizer coisas para mim e eu estou gritando. Eu ainda posso gritar. Um deles diz algo que soa como no baile. Acho que eles estavam tentando me dizer para ficar quieto porque ele colocou a mão na minha boca. Linda Napolitano não sabia o que havia acontecido no local, mas lembrou que havia feito algum tipo de exame médico. Ela também lembrou que um dos alienígenas enfiou algo em seu nariz e que a dor a deixou inconsciente.
Ela estranhamente se viu em seu quarto ao lado de seu marido, que ainda estava dormindo profundamente quando ela voltou a si. Mais tarde, depois de fazer um raio-x de sua cabeça, os médicos descobriram que ela tinha um implante incomum no nariz. O fato de várias pessoas terem visto o sequestro de Linda Napolitano tornou suas declarações mais credíveis. Richard e Dan, 2 agentes de segurança, foram as outras testemunhas. Ambos confirmaram que testemunharam Linda Napolitano sendo carregada pelo OVNI que pairava perto do prédio junto com 3 humanoides. Um dos guardas até alegou ter sofrido um colapso nervoso por ignorar todo o episódio e não ajudá-la. Havia um objeto de forma oval pairando sobre o topo do prédio de apartamento, 2 ou 3 quarteirões acima de onde estávamos sentados. Não sabíamos de onde vinha. Aconteceu muito rápido. Suas luzes passaram de um laranja avermelhado brilhante para um azul esbranquiçado saindo do fundo. Luzes verdes giravam em torno da borda do disco. Uma garotinha ou mulher vestindo um vestido branco saiu pela janela em posição fetal e então ficou parada no ar nesse feixe de luz. Pude ver 3 das criaturas mais feias que já vi. Eu não sei o que eles eram. Eles não eram humanos. Suas cabeças eram desproporcionais, cabeças muito grandes e sem cabelo. Aqueles insetos estavam escoltando-o para dentro da nave. Meu parceiro gritou: "Temos que pegá-los!" Tentamos sair do carro, mas não conseguimos. Depois que a mulher foi escoltada para dentro, o oval ficou laranja avermelhado novamente e sumiu rapidamente. Buddy Hopkins inicialmente teve pouco interesse na história de abdução alienígena de Linda Napolitano, mas depois de receber uma carta de Richard e Dan em 1991, ele começou a se interessar. A partir daí, ele começou seu estudo e descobriu que esses 2 homens eram os guarda-costas de uma personalidade política importante, possivelmente Javier Pérez de Cuellar, o ex-diplomata da ONU. O primeiro contato de Linda com Hopkins aconteceu em abril de 1989, quando ela mandou uma carta para ele dizendo que uma saliência havia surgido próximo de seu nariz 13 anos antes. A mudança ocorreu do dia para a noite, e quando ela procurou médicos para um tratamento, foi informada de que aquilo era resultado de uma intervenção cirúrgica. Após a leitura de um dos livros de Bud, Linda concluiu que aquilo poderia ter sido feito por um alienígena. O contato fez com que ela participasse de um grupo de apoio a pessoas que tinham sido abduzidas. Após alguns meses, na madrugada do dia 30 de novembro de 1989, Linda Cosby alegou ter sido abduzida por alienígenas novamente. Eles teriam chegado por volta das 3 da manhã, quando fizeram com que ela flutuasse de sua cama até a nave. Já dentro do veículo extraterrestre, ela foi levada até uma sala com aspecto de hospital, passando por diversos exames realizados por seres acinzentados. Linda entrou em contato com Hopkins e relatou o ocorrido, mas se lembrava de poucos detalhes. Por isso, ele utilizou hipnose para resgatar as memórias mais profundas da mulher. Esse poderia ser apenas mais um relato de abdução, mas seu grande diferencial está no que aconteceu um ano após a história ter sido divulgada. Hopkins recebeu uma correspondência assinada por 2 homens, Richard e Dan, que afirmavam ter visto uma mulher flutuando até uma nave que planava ao lado de um edifício. Ambos trabalhavam como seguranças do secretário-geral da ONU na época, o Javier Pérez de Cuellar, e avistaram a movimentação enquanto transportavam a autoridade pela cidade. Eles alegaram não ter entrado em contato antes porque ainda trabalhavam para Cuellar e a função exigia sigilo. Após a troca de informações com Hopkins, os 2 começaram a apresentar comportamentos irracionais e Dan acreditava que Linda tinha adquirido poderes sobrenaturais após a abdução. Eles chegaram ao ponto de sequestrá-la e realizaram um interrogatório para tentar descobrir o que os extraterrestres tinham feito com ela naquela noite. Sem respostas da primeira tentativa, que aconteceu em abril de 1991, eles fizeram a mulher de refém novamente, 6 meses depois. Irritado pela falta de informações, Dan quase matou Linda, mas Richard impediu que uma tragédia acontecesse. Um mês após o ocorrido, ele foi até a casa dela e pediu desculpas pela situação, informando que seu colega estava em uma clínica psiquiátrica.
Uma pessoa que teria grande credibilidade para confirmar o acontecimento era o secretário da ONU, que chegou a trocar correspondências com Hopkins. Apesar de afirmar ter visto o mesmo que os seus 2 seguranças, ele não fez uma declaração pública sobre isso e pediu para que as informações fornecidas se mantivessem em sigilo. Janet Trimble também entrou em contato com Hopkins e relatou a mesma cena, mas disse que só não reportou o ocorrido antes porque achava que aquilo fazia parte de uma filmagem cinematográfica. Nesse ponto, a grande repercussão fazia com que o caso conseguisse acumular cada vez mais informações. Em 2003, Linda foi a um programa da televisão francesa e tornou pública a existência de mais uma testemunha. O homem era um caminhoneiro do jornal New York Post, que estaria em uma localização privilegiada para visualizar o ocorrido. Até hoje existem 23 testemunhas do que aconteceu com Linda Courtley. Apesar disso, muitos céticos acreditam que alguns relatos são bons demais para serem verdade. Segundo eles, se a abdução fosse real, o acontecimento teria sido presenciado por muito mais gente que trabalhava de madrugada na região onde Linda morava. Histórias de abduções por alienígenas sempre causam muitas controvérsias. Afinal, o fato de não existirem provas irrefutáveis gera desconfiança. No entanto, partindo do princípio de que a tecnologia deles é reportada como muito superior, seria fácil realizar incursões por aqui de forma imperceptível. De qualquer modo, é possível que um dia eles se descuidem, validando todos os relatos e abrindo caminho para uma nova realidade. Um dos episódios mais intrigantes da história dos encontros alienígenas ainda é o sequestro de Linda Napolitano. Quer seja real ou não, o conto cativou a atenção das pessoas em todo o mundo e evoluiu para um ponto de referência cultural para controvérsias sobre OVNIs e vida extraterrestre.